Bora valorizar o cinema nacional? Fala meu povo, Cláudio aqui e bora comentar hoje sobre um assunto que existe até uma polêmica, muita gente gosta, muita gente não gosta e é algo que infelizmente ainda não é muito valorizado no Brasil, que é o nosso próprio cinema, né? O cinema nacional. Existem aí filmes diversos há muitos anos, filmes muito bons. Existem filmes ruins? Existem filmes ruins. Mas, no geral, vamos falar um pouco sobre os problemas que o cinema nacional enfrenta ou já enfrentou, né? Até chegar no cinema. Muita gente não sabe, mas existe toda uma problemática para simplesmente você lançar um filme. Não é simplesmente vou pegar um filme lá, nem que seja Globo, por exemplo, que tem muito dinheiro, e falar assim, eu quero lançar um filme. Então eu vou lançar um filme, liga lá para um cinema e fala assim, o cinema tal, vou lançar um filme aí, bora, mês que vem. Como os americanos fazem, né? Lá fora, eles gravam rapidinho, tem filme que, sei lá, em 3 meses eles lançam, né? E acaba estourando porque a gente está acostumado com a cultura americana, né? Com os filmes americanos, os filmes de Hollywood. Até porque, cara, são filmes grandiosos, a gente não tem o que falar, né? A qualidade, enfim, o dinheiro que é investido, a produção americana é impecável, né? Na maioria dos filmes, pelo menos. A gente sabe que também existem muitos filmes ruins, muitos filmes mal feitos, mas a gente tem esse costume, e esse é um dos principais problemas do cinema nacional, né? Do público, na verdade, que a gente está acostumado com a cultura americana. Então, assim, a gente já escuta desde sempre. Eu tenho certeza que você aí já escutou, né, lá, de repente, há anos atrás, quando a gente era criança. O filme nacional não presta, o filme nacional não é bom, não. Existem milhares de pessoas que nunca foram no cinema assistir um filme nacional. Tem noção? Infelizmente a gente não tem esse costume, né? Por quê? A gente tem aquele pensamento que lá atrás começou com que, o filme nacional só tem, vamos falar o português claro, né, gente? Putaria. Que era o quê? Era aquele famoso pornô chanchada, que era um peitinho, um pintinho. Não era nada erótico, não era nada pornô, né? Mas era erótico. Então, assim, tinha uma história ou outra ali, mas sempre ia para esse lado. Então, durante muitos anos, o cinema nacional ficou taxado disso, né? Um estereótipo, o filme nacional é só sobre essas coisas. O pessoal não se importava com o elenco, o pessoal não se importava com a história do filme, com nada. Eles julgavam simplesmente porque tinha um peitinho, tinha uma bundinha, um pintinho, alguma coisa lá. E só que, cara, isso ficou lá atrás, foram anos atrás. E mesmo sendo pornô chanchada, ainda assim existiam muitos filmes bons, que não foram levados a sério justamente por esses motivos que eu falei agora. Porém, já se passaram anos, cara. Já se passaram anos. Quantos filmes já foram lançados de lá pra cá, né? A gente tem aí, por exemplo, Central do Brasil, que, lógico, foi algo como Ainda Estou Aqui, né, desse ano, que foi algo que explodiu, né? Saiu da bolha, né? Não foi só para aquele público ali. Foi algo que concorreu ao Oscar, foi mundial, então todo mundo falava sobre esse filme, todo mundo queria ver esse filme. Mas, mais uma vez, né? Porque chegou no Oscar. Será que se o Ainda Estou Aqui não tivesse ido pro Oscar ou Central do Brasil, será que o público brasileiro se interessaria tanto? Será que a gente ia querer ver tanto esses filmes para conhecer a história, para poder valorizar? Então, assim, claro, a gente sabe também que cinema tá muito caro, né? Inclusive tem um outro vídeo meu falando sobre cinema que eu levanto essa questão. A gente sabe, gente, não dá simplesmente uma família, um pai, uma mãe, os filhos tal, que pra ir pra assistir qualquer filme. Eu, por exemplo, tenho eu e minha esposa, só temos nós dois, então assim, a gente vai, se a gente quiser ir toda semana pro cinema, a gente consegue ir. Mas com uma família mais numerosa, fica complicado. Você vai comprar um ingresso aí, tá, sei lá, depende do cinema, quase R$ 50. Aí vai comprar ingresso de todo mundo. Dependendo se você vai de carro, tem estacionamento. Pipoca, refrigerante, uma comida. Então, assim, a gente já sabe que é caro, né? Então, assim, complica muito. Isso daí a gente sabe. E aí, justamente por a gente estar tão acostumado a ver esses filmes americanos, a gente acaba preferindo, né? Tem um filme nacional e um filme dos Estados Unidos. Infelizmente, a gente tem essa cultura de valorizar lá, né? O famoso vira-lata. Que é isso. A gente, cara, às vezes pode sair uma comédia. Hoje até que melhorou um pouquinho, mas pode sair uma comédia romântica nacional, uma comédia romântica internacional. Provavelmente a maioria das pessoas vai no filme americano, né? Vai no filme americano. Porque a gente até duvida. Como eu falei, a pessoa pensa assim, já tô pagando caro no cinema.
Eu não quero assistir filme ruim. E realmente existem filmes ruins. Eu não tô aqui passando pano. Porém, a gente tem que concordar que sim, existem filmes ruins, mas a gente também tem que aprender a valorizar muito mais o cinema nacional. Por quê? Já é uma dificuldade muito grande você produzir um filme nacional. Né? Aqui o Brasil, infelizmente, não existe esse apoio tão grande nos filmes. Né? Um produtor, por exemplo, um produtor americano, né? Uma produtora grande americana. Normalmente, quando ela vai fazer um filme, provavelmente aquilo ali já retornou, aquele dinheiro já retornou para ela. Né? Às vezes a gente até fala assim, às vezes tem lá, o filme fez apenas 500 milhões, porque o orçamento dele foi 300 milhões, mas aí teve orçamento, né? Teve o marketing, e ainda assim eles falam, olha, fico no prejuízo. Cara, para um filme fazer isso no Brasil, olha, é muito difícil, né? Eu acredito que o último filme que fez a maior bilheteria foi Eu Ainda Estou Aqui, mas também tinha aí Minha Mãe é uma Peça que conseguia levar muita gente pro cinema, os filmes da Ingrid Guimarães, os filmes da Mônica Martelli. Então, assim, para um produtor brasileiro fazer um filme já é muito complicado, ele precisa muito de patrocínio, né? E patrocínio, gente, não é assim de um dia para noite. Por isso que existe, né, pelo menos tentam aí, a Lei Rouanet. E aí a galera aí sempre tem aqueles penteiros que vão falar, ah, mas estão roubando, estão não sei o quê. A Lei Rouanet não rouba dinheiro de ninguém, gente, tá? A Lei Rouanet não rouba dinheiro de... Não pensa que, o pessoal, o dinheiro da Lei Rouanet é um dinheiro que é pro seu bolso. Então, como as pessoas falam, né? Estão roubando o dinheiro da população. Para de ser burro e vai pesquisar. Vai pesquisar o que é a Lei Rouanet. Mas esse é assunto para um outro vídeo, tá? Vamos voltar pro foco aqui do filme. Então, é muito difícil, né, você produzir um filme, porque você tem que bancar tudo e é tudo muito caro. Tanto que se vocês se vocês derem uma pesquisada, às vezes tem filmes que as pessoas gravam 2 anos antes. O filme tá pronto lá, 2, 3 anos, e só consegue ser lançado de fato depois de muitos anos, depois de um bom tempo. Porque aí captou patrocínio, conseguiu de repente um apoio do governo, ou conseguiu, né, um acordo com as salas de cinema. Se vocês pararem pra ver... quando a gente vai assistir um filme no cinema, por exemplo, antes de começar o filme, começa lá. Tem até um meme na internet que fala sobre isso, que você começa a assistir um filme nacional e fica lá, patrocínio, tal, 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 tal. E o filme, e, tipo, você fica lá, ó, tipo assim, um monte de patrocínio antes do filme começar. Então, assim, é até engraçado que tu fala, cara, olha a dificuldade que é produzir um filme no Brasil. Então, assim, lá em 2021, o Brasil, lógico, junto com a pandemia, a gente tinha aí na época o governo Bolsonaro e a gente sabe que esse governo, pelo menos específico, ele era totalmente contra a área da cultura, né? Ele não era muito a favor, não era muito favorável, então as políticas públicas foram todas cortadas. Então, assim, a gente ficou anos sem produzir filmes. Então, assim, para voltar, né, para retornar o público de volta, para o cinema nacional ganhar força, é muito complicado. É muito complicado. Então, assim, outro fator também que é salas de cinema. Então, por exemplo, não é que eu lancei um filme no cinema, ele vai para todos os cinemas, vai nas salas específicas, distribuído igualmente para todos os filmes junto com os filmes americanos. Não, não é assim que funciona. Por exemplo, já existe o caso de, eu queria assistir um filme aqui, eu moro no Guarujá, eu queria assistir um filme aqui e simplesmente não veio para minha cidade e tá o filme que eu queria ver nacional. E isso acontece muito. A Ingrid Guimarães, por exemplo, que falou no podcast que ela tava lá para fazer o filme dela ia sair, que se eu não me engano era De Pernas pro Ar 3. E era um filme até aguardado, porém, justamente por esses problemas do filme nacional, data, enfim, marketing, acabou que ele foi lançado na mesma época que Vingadores. Então, quer dizer, os Vingadores simplesmente engoliram, né? E pensa comigo, você tem o cinema, né? Você tem a rede de cinema, você tem o seu cinema, enfim. Cara, por mais que você queira apoiar também o cinema nacional, o Vingadores vai dar mais dinheiro. Então, assim, é muito complicado essa parte. Então, o que o pessoal faz? Esse filme aqui tá saindo pouco, eu vou tirar esse filme e vou colocar... Se sei lá, uma rede de cinema ali tem 20 salas,
por exemplo, eles deixam 19 para os Vingadores e uma para o cinema nacional. Então essa é uma das brigas do pessoal, né? Os atores reclamam muito isso, falam, caramba, a gente faz um filme, as produtoras reclamam também. Poxa, a gente faz o filme, só que às vezes só tem uma sala de cinema, não tem nas outras. Cadê a distribuição igual? Tem que ter uma cota. Como eu falei, tem cinema que nem recebe o filme, né? Então assim, é muito bizarro, sendo que a gente está no nosso país. E claro, olhando pelo lado do cinema, você vai falar, poxa, eu vou querer que meu público venha pra cá. Eu quero ganhar dinheiro, então se o tal filme tá dando mais dinheiro, eu vou colocar mais. Porém, tinha que ter um incentivo pro cinema nacional, tanto para as produtoras, quanto pra galera aí, né? De repente, não sei, o governo, ou seja lá o que for, dar um desconto, dar um incentivo maior. Por exemplo, na Coreia do Sul, existe uma lei que um filme nacional deles, né, por exemplo, lá, tem que ficar tantos dias em cartaz, não pode sair. É obrigatório em todos os cinemas. Sair um filme coreano, você tem que deixar lá, sei lá, acho que são 60, 70 dias, não lembro. É obrigatório, senão você toma multa, enfim. E eu acho que talvez isso, né, tivesse que ser refeito, né? Mas como eu falei, lá em 2021 caiu essa obrigatoriedade. Então até isso ser recuperado é muito complicado. É muito desgastante, né? E aí é aquilo, é a luta dos atores, das produtoras para que o cinema nacional não caia. Porque hoje, se a gente parar pra pensar, melhorou muito, cara. Melhorou muito a qualidade dos filmes. Antigamente era uma coisa, né? Antes era só pornô chanchada, aí lançava um filme ou outro com alguma história muito bonita. Tinha os filmes com histórias reais, baseado em histórias reais, e tinha aquele boom de comédia, né? Várias comédias que eu particularmente amo também. Acho que são filmes legais, divertidos e tal. Só que a gente não está acostumado com outros tipos, como por exemplo nos Estados Unidos, né? Que tem ficção, tem terror, tem aqueles filmes de ação, né? Porradaria e tal. O filme nacional ele ainda está se aventurando, né? Os filmes de heróis, por exemplo. Poderiam fazer filmes do folclore, sei lá, por que não? Não fazem filme de dinossauro lá fora? Por que a gente não poderia fazer? Só que o público já afugenta o público, né? A gente não tem esse costume. Por exemplo, filme de espírito. Aqui no Brasil já vi várias pessoas falando, eu não iria. Já tentaram fazer, né? Essas pessoas falavam assim, eu não iria ver um filme desse, porque no Brasil não tem espírito. Então assim, a nossa cultura também bate nisso, né? É como se a gente, não, isso daí só existe nos Estados Unidos. Só lá que existe espírito, só lá que existe fantasma. Como se a gente aqui não pudesse ser assombrado. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que essa diversidade, essas novas áreas que o cinema tá tentando, né, é muito bom. Porém, não tem esse retorno do público. Então, ninguém pode reclamar que os filmes são mais do mesmo, né? Claro que já tiveram aquele boom de filmes, né, como eu já falei no começo do vídeo. Central do Brasil, Ainda Estou Aqui, Zuzu Angel, Olga, Carandiru, Cidade de Deus, Bruna Surfistinha, mas todos são filmes baseados em histórias reais, né? Tropa de Elite, por exemplo, né? O que foi o Tropa de Elite, cara? Tanto um quanto dois, foi um negócio assim também, né, fenomenal, também foi pra fora do país. Agora tá vindo um novo filme com Wagner Moura, que também pode concorrer ao Oscar, mas assim, aquilo que eu falei, são filmes todos baseados em histórias reais, parece que a gente mesmo não se permite, né, ir para outra área. Um filme que infelizmente a gente sabe que não vai ter uma continuação, infelizmente pela partida cedo dele, né, que foi do Paulo Gustavo, que é A Minha Mãe é uma Peça, que era um filme também que levava muita gente, levava um público grande, mas é um filme muito específico perto dos filmes americanos. Então assim, é triste ter essa falta de apoio. Então assim, é bem triste que o nosso cinema nacional, a nossa história ali, a nossa cultura, né, os nossos artistas, as nossas produtoras não sejam tão valorizadas como os de lá de fora, né? É uma pena, porque, como eu falei, existem muitos filmes bons, existem, né, filmes com qualidades impecáveis, lógico que também existem filmes ruins, isso daí a gente não vai falar que não, né? Daí eu vou estar mentindo, mas eu acho que sim, a gente tinha que valorizar mais sim, as redes de cinema tinham que de repente fazer uma promoção, não sei, tinha que ser conversado, um apoio maior do governo, para que pudesse ser valorizado, porque existem filmes bons, existem filmes excelentes, atores ótimos, produtores, diretores. Tá aí o Oscar que não mente, né? Tá aí o Oscar. Claro que também eu tô falando aqui de coisa nacional e o Oscar. Cara, é legal essa questão do Oscar, né? Nesse caso específico eu acredito que não é nem viralatismo, é porque a gente tá sendo notado, cara, o cinema nacional crescendo. Então assim, vamos valorizar o nosso cinema, vamos no cinema, vamos procurar filmes nacionais. Existem filmes excelentes, filmes muito bons, e vamos valorizar, né, a nossa cultura, a nossa raiz ali, o nosso país, de fato.
Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, vamos valorizar o nosso cinema nacional, vamos valorizar os nossos artistas, nosso país. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, gente, curta, comenta, compartilha, manda pros amigos de vocês. Vocês concordam com o que eu falei? Vocês discordam? Deixa a opinião de vocês aqui, porque sempre é muito importante a opinião de vocês, o retorno de vocês. Seja positivo ou negativo, enfim, comenta a opinião de vocês, diz o que vocês acharam. Ah, Cláudio, eu tenho uma dica pra você de um vídeo novo, uma pauta, ou algo que você queira falar comigo, manda pro meu e-mail falaclaudio89@gmail.com. Aqui no canal tem vários vídeos com vários temas que você já pode assistir. Aqui eu falo sobre filme, sobre série, sobre novela, sobre temas atuais. E, enfim, eu espero que vocês voltem nos próximos vídeos. Vem aqui no meu canal de novo, faz uma maratona, já dá pra maratonar meus vídeos, hein? Então, por favor, gente, não esquecem, é muito importante, gente. Curte, comenta, compartilha, se inscreva, pelo amor de Deus, gente, se inscreve no meu canal, é muito importante que vocês se inscrevam para que meu canal cresça, para que eu possa fazer mais vídeo, mais conteúdo, para que eu melhore nos vídeos, melhore enfim, em tudo, na produção, tá bom? Obrigado por terem assistido até aqui, um beijo, gente, e fica com Deus, até o próximo vídeo, valeu!